Oi, tudo bem? Eu me chamo Lucas. Eu vou iniciar aqui o seminário sobre quiabo, disciplina Olericultura 2, docente Leonardo Durval. Discente eu, Lucas. Bem, eu vou dar início aqui com o nome científico, que é Abiomoscos esculentus. É a cultura da família Malvaceae, que é a mesma família do algodão. O quiabo pode ser consumido de várias formas, como, por exemplo, cru, refogado, frito, e até mesmo como parte de alguns pratos típicos brasileiros, como, por exemplo, que é o frango com quiabo. Essa cultura tem origem no continente africano, possivelmente na Etiópia. Aqui nesse mapa podemos ver a Etiópia aqui no continente africano. A cultura chegou no Brasil através de escravos, africanos também, que trouxeram e começaram a cultivar no nosso país. Dando continuidade aqui, algumas características. É uma planta anual, ou seja, vai terminar o seu ciclo de vida em menos de um ano, possui um porte arbustivo e ereto. O sistema radicular do quiabo ele é profundo e pode chegar até 1,9 metros. Mas o que mais se vê é o sistema radicular mais nos 20 primeiros centímetros do perfil do solo. Possui uma raiz pivotante, ou seja, com uma raiz principal. As flores são flores grandes e amareladas. Os frutos são frutos tipo cápsula, roliço e com seção pentagonal, ou seja, quando se corta o fruto do quiabo, o que se vê é um pentágono, por isso se fala seção pentagonal. Aqui nós temos uma imagem do quiabo, podemos ver os frutos dele e as flores amarelas. Aqui nós temos o quiabo de vaso, que também hoje em dia é comum, horta em vaso em alguns apartamentos. E também temos o fruto do quiabo. Podemos ver um fruto aqui, a divisão em camadas de tecido de mesocarpo, endocarpo, pericarpo, as sementes do quiabo. E bem aqui embaixo você vê de forma bem clara essa questão da seção pentagonal, onde foi cortado o quiabo, um corte transversal, e o que se pode ver é como se fosse um pentágono. Seguindo aqui, qual que é a relação do clima com a cultura? Essa é uma cultura de clima tropical ou de época quente. A faixa ideal de cultivo seria mais ou menos 18 graus a 35 graus. Quando essa cultura é colocada em um clima muito frio, pode-se ter o abortamento de frutos e até mesmo a paralisia de desenvolvimento dessa cultura. Em clima muito quente, o que podemos ver basicamente vai ser o encurtamento entre nós da planta e também uma produção mais precoce. É uma cultura muito sensível a temperaturas baixas, ela não é adaptada ao frio e é uma cultura de temperaturas mais altas. Relação do solo e adubação. O pH favorável seria mais ou menos de 6 a 6,8. É uma cultura que não tolera acidez muito grande no solo. O ideal é se levar a saturação de base a mais ou menos 70%. É uma cultura que possui uma boa adaptação a vários tipos de solo, contanto que sejam bem drenados, ou seja, não acumulem água. A adubação orgânica pode ser interessante em solos muito pobres em matéria orgânica. O ideal é que, para você fazer uma boa adubação, seja feita uma análise de solo. Quando não se tem a possibilidade de fazer essa análise, pode-se usar entre 100 a 160 kg de nitrogênio e de 80 a 100 de fósforo. Como adubo orgânico, pode estar usando esterco de gado também para complementar a adubação e melhorar algumas qualidades do solo. Dando continuidade aqui. Bem, quando se vai implantar essa cultura a campo, alguns pontos devem ser discutidos ou revistos antes de começar. Um ponto importante é que a semente do quiabo pode ter uma certa dormência, em que existe na semente uma dificuldade da, da água passar pelo tegumento da semente e iniciar a germinação. Então, para quebrar essa germinação, para quebrar essa dormência de sementes, podemos colocar as sementes do quiabo por uma meia hora
em álcool etílico, para estar, então, eliminando essa dormência. No caso dos solos, o que se faz para cultivar quiabo basicamente vai ser a aração do solo, a gradagem e o sulcuteamento, que fazia o suco e semeadura. A semeadura pode ser tanto direta, ou seja, nos sulcos, ou até mesmo em estufas. No caso de estufas, quando essa cultura é colocada por exemplo, tubetes ou copos descartáveis, é importante tomar cuidado com o sistema radicular da cultura, porque se você afetar a raiz principal, pode estar afetando, então, o desenvolvimento dessa planta. Bem, o espaçamento vai depender do porte da cultura. Se é um quiabo de porte muito grande, então o espaçamento vai variar de 1,20 a 1,40 linha e entre quiabo, ou seja, na linha, o espaçamento de 0,3 a 1,6. Bem, quando é um quiabo de porte um pouco menor, pode-se usar o seguinte espaçamento. É 1 metro entre linhas e entre plantas 0,3 metros. Isso é claro com 2 plantas por covas. Bem, seguindo aqui, tratos culturais. O quiabo é uma cultura bem rústica, então tem poucos tratos culturais. O importante é fazer os desbates de plantas. Quando se faz semeadura direta, ou seja, no suco, pode ser que muitas sementes germinem e se desenvolvam. Então é importante você ir lá reduzir a população de até 2 plantas por suco. Um ponto importante é o controle de plantas daninhas, até porque a planta daninha, além de competir por água, luz, nutrientes, também pode hospedar algumas doenças que vão estar afetando o quiabo também. Essa é uma cultura que possui certa resistência à seca, mas em alguns casos pode ser irrigada também. É importante comentar que em muitas regiões do Brasil, pelo clima ser quente na maior parte do ano, pode ter cultivo durante todo o ano. O que geralmente é mais recomendado é que se cultive em períodos do ano em que o quiabo vai estar um pouco mais caro no mercado, para ter um retorno maior devido ao preço dessa cultura. Bem, no mercado temos algumas cultivares de quiabo. Uma delas é a cultivar Santa Cruz 47. É uma cultivar de porte baixo, com entrenós curtos. O fruto tem uma coloração verde, clara e cilíndrico. Uma característica desse quiabo é que ele tem a pontinha um pouco curvada. Isso é importante. Ele possui uma produção precoce e uma produtividade elevada. Essa cultivar também tem uma certa resistência à mancha de verticílio e também à doença que é chamada de podridão úmida dos frutos. Aqui nós temos uma imagem da cultivar, podemos ver aqui na pontinha do quiabo uma certa curva que é característico dessa cultivar. Dando continuidade, também temos a cultivar Campinas 2. Ela foi criada pelo Instituto Agronômico de Campinas. É uma planta alta, com folhas com limbo foliar pouco recortado e frutos longos, cilíndricos e verde escuro. Também tem uma certa tolerância a murcho de verticílio. No mercado tem mais algumas cultivares, como por exemplo a chifre de veado, a amarelinho, a colhe bem, esmeralda e a cultivar roxo. Bem, no quiabo também temos algumas doenças. A primeira doença que vamos ver aqui é a cercosporiose. Ela pode ser causada por 2 agentes, a Cercospora ibicina e a Cercospora malaiensis. É uma doença que vai atacar mais no período chuvoso e quente. O sintoma é, de acordo com a espécie de Cercospora. Nessa imagem aqui temos a Cercospora
um sintoma de cercóspora, em que a coloração das manchas é a coloração mais verde, verde escura. Essas manchas vão começar a atacar as folhas mais velhas e podem coalescer, ou seja, se unir e acabar afetando toda a folha. A folha pode acabar caindo, o que vai gerar uma perca de produtividade nessa cultura. Dando continuidade aqui, também temos o oídio, o agente causal é o ericife. Os sintomas dessa doença, basicamente, são manchas branquiçadas purpurentas na face interior das folhas, podendo ou não cobrir as folhas. O controle pode ser feito com cauda sulfocálcica. Nessa imagem aqui, nós temos alguns sintomas da doença. Podemos ver uma massa branca purpurenta sobre a folha do quiabo. Em alguns casos, essa massa branca purpurenta pode atacar também os frutos do quiabo, tá? Em, em alguns casos em que o ataque é mais grave. Seguindo aqui, podemos ver os conis do fungo no microscópio. E podemos ver aqui também em A e B, mais sintomas do fungo, as massas purpurentas sobre a folha do quiabo e também no fruto, que é o que vemos aqui na imagem B. Seguindo aqui, vamos chegar na morte de Fusarium. Fusarium oxysporium é o agente causal. Bem, esse micro-organismo é um habitante do solo, então vai ser mais difícil controlar. Sintomas basicamente vai ser um amadurecimento que evolui para a murcha e morte das plantas. É, essa doença vai afetar também o sistema vascular da planta, é o que vemos aqui na imagem B, em que podemos ver que até o sistema vascular do quiabo foi afetado, que é o que vemos bem aqui. Foi feito um corte no caule do quiabo e podemos ver aqui uma coloração mais marrom, que é o sintoma desse micro-organismo. Na imagem A aqui podemos ver uma planta de quiabo mais amarelada e o fim dela vai ser a morte, vai acabar morrendo. Tá, seguindo aqui, temos também a mancha angular, causada por Xanthomonas campestris. Os sintomas basicamente vai ser manchas angulares encharcadas nas folhas e também podemos ter o crescimento nas bordas das folhas. Em condições em que o ataque é muito severo, até o fruto pode ter alguns sintomas dessa doença, tá? Na imagem da figura 7 aqui podemos ver a folha do quiabo. Podemos ver também alguns pontos das manchas angulares, que é o que vemos aqui, aqui também. Bem, seguindo, também podemos ver o mosaico no quiabo. O agente causal é o Butylo-mosaic vírus. Um agente transmissor desse vírus é a mosca branca. Então, é importante também controlar a mosca branca. As plantas doentes são menores que as sadias e apresentam folhas deformadas e com manchas amarelas, o que também vai gerar frutos pequenos e deformados. Podemos ver aqui nessa imagem da figura 8 o mosaico nas folhas do quiabo. Podemos ver folhas mais amareladas e retorcidas, que é o sintoma dessa doença, causada por um vírus. Bem, seguindo aqui, essa é uma cultura que também pode ser atacada por nematóides, em especial nematóide de galhas, que é meloidose, podendo ser meloidose incógnita ou javânica. Os sintomas basicamente vão ser essas galhas no sistema radicular do quiabo. Esses danos no sistema radicular vai afetar o desenvolvimento dessa cultura aí também.
É importante para tentar amenizar os danos fazer a rotação de cultura. Encontrar alguma planta que seja antagônica a esse agente para quebrar o ciclo do nematóide naquela área. Temos aqui nessa imagem os sintomas do nematóide no sistema radicular do quiabo, nematóide galhas, no quiabeiro. Algumas pragas que também vão atacar essa cultura podem ser lagarta-rosca, Agrotis Y. Também temos lagarta rosada e alguns pulgões também, que vão afetar essa cultura também. Tá, parte de colheita. Ela vai começar entre 100 ou 50 dias após a semeadura. Deve ser feita a cada 2 dias. O ponto de colheita vai ser basicamente após 4 ou 6 dias após o florescimento. A produção média é de 10 a 20 toneladas por hectare. É importante na colheita também ter um cuidado com o fruto, porque tem algumas doenças que podem acabar atacando esse fruto, como, por exemplo, a doença da podridão úmida da podridão úmida, que pode também estar depreciando esse produto após a colheita. Tá, o quiabo em vaso pode ser uma nova tendência em algumas regiões de grandes cidades, em apartamentos, até porque hoje em dia o que podemos ver é uma tendência a se morar mais em prédio que em casas, e quando as pessoas não têm muito espaço, uma forma de cultivar algumas plantas pode ser em vaso, que é o caso do quiabo também, que é o que vemos nessa imagem aqui. Basicamente, um pé de quiabo e um vaso. É importante deixar esse quiabo em local ensolarado para que ele possa pegar um pouco mais de sol. Como é uma cultura de pouca manutenção, isso pode ser um ponto que vai chamar a atenção das pessoas. Pode ser usado nesse caso alguns adubos orgânicos, como por exemplo o esterco ou a compostagem. Aqui nós temos referências bibliográficas que eu usei para o trabalho, que foi Cultivo Ecológico das Hortaliças, do Silvio Roberto, e também o Novo Manual de Olericultura, do Fernando Antônio. Caso tenha alguma dúvida, estou aberto a questionamentos, podem estar entrando em contato comigo, ou até mesmo podem colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Por enquanto é só, agradeço a atenção e até a próxima.